Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, bendito seja o Senhor por este dia santo de domingo, no qual celebramos a morte e ressurreição de Jesus e contemplamos o testemunho dos apóstolos São Pedro e São Paulo, cuja solenidade hoje celebramos como colunas da igreja. Pedro e Paulo seguiram os passos do Mestre Jesus a ponto de darem um autêntico testemunho de entrega total de vida. Hoje rezamos também pelo Papa Leão XIV, por sua vocação e missão, e por todos os bispos, sucessores dos apóstolos, com fé e alegria que nós possamos celebrar a liturgia. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 12, versículo 1 a 11. Atos, capítulo 12, versículo 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu ao anjo e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade que estava acontecendo. Por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, celebrando a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, rezamos as primícias de nossa fé. Pedro foi constituído pelo Senhor como pedra de edificação para de sua igreja e recebeu a missão de conduzir o rebanho de Cristo a seu divino e eterno pastor. Pedro é, assim, um sinal concreto e a referência de unidade para toda a Igreja de Cristo, guiada atualmente pelo Santo Padre, o Papa. Este, como sucessor de Pedro, possui pelo menos 2 tarefas fundamentais: reunir e unir, presidir e dirigir na caridade a Igreja Universal. Paulo, exímio missionário, se dedicou à evangelização dos pagãos, formando mediante as suas grandes viagens e incansáveis pregações, numerosas comunidades cristãs. Ambos, de diferentes modos, contribuíram para a edificação da igreja nascente por meio do martírio, testemunharam a fé. Então, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos relata um momento da vida dos primeiros cristãos que enfrentavam duras perseguições. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, de modo que a vida dos discípulos reflete a do Mestre. Permanecem em oração e são atendidos pelo envio de um anjo. Pedro é libertado e salvo pela ação divina. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, na segunda carta
a Timóteo, temos o testamento espiritual do apóstolo Paulo, que já está no fim de sua vida, que já está no fim de sua vida, transmite algumas orientações e um belo testemunho de sua missão. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu desligares na terra será Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, no Evangelho, temos a profunda e consistente proclamação de fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O tema da pedra fundamental, despertado por Jesus, é a concessão do poder das chaves do reino dos céus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.